E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, vocês estejam bem, se cuidando. Por favor, estudem, não parem de estudar. Eu sei que tá difícil, eu sei que às vezes falta determinação, mas continua mantendo a força, o foco, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos para nossa aula. Então, nessa aula, a gente vai ver o que foi a República do Café com Leite. Só relembrando, nas últimas aulas, a gente falou sobre a República da Espada, então o período que o Brasil foi governado pelo Deodoro e pelo Floriano. E a gente viu como os militares acabaram manchando a sua imagem, a sua reputação, e isso acabou influenciando a população. E a gente viu também que tinha um grupo aqui no Brasil que tinha muita influência e que estava querendo ainda mais influência, que eram os aristocratas, especialmente os cafeicultores. Então, como eu acabei de falar, a imagem dos militares depois da República da Espada estava desgastada. A gente viu os problemas que aconteceram durante os governos militares aqui no Brasil, tanto do Deodoro quanto do Floriano. Os maiores opositores dos militares, lá na época e agora ainda, inclusive, eram os cafeicultores. E eles aproveitam da falta de popularidade dos militares para elegerem um candidato que atenderia as necessidades deles, que cumpriria tudo que eles tivessem interesse. E aí, em 1894, vai ser eleito como presidente o Prudente de Moraes. Ele era um civil da burguesia cafeeira de São Paulo e ele representaria o poder dos cafeicultores, obviamente. O Prudente de Moraes vai ser o primeiro presidente civil do Brasil republicano, porque até então a gente tinha 2 militares e agora, pela primeira vez, a gente tinha um civil como presidente do Brasil. E aí, quando o Prudente de Moraes é eleito, as oligarquias, que eram o quê? O que é a oligarquia? A oligarquia é o poder sendo exercido por um grupo pequeno de indivíduos que têm o mesmo objetivo, a elite. Então, quando o Prudente de Moraes é eleito, isso faz com que as oligarquias que eram formadas pelos grandes proprietários rurais também assumissem o controle de seus respectivos estados. Os governadores, prefeitos, deputados só eram eleitos se eles tivessem apoio desses caras. Então, isso faz com que o Brasil chegue num momento em que as oligarquias estão completamente no poder. Elas mandam no Brasil, cada um em seu respectivo estado, e o Prudente de Moraes, é claro, defendendo especialmente a oligarquia do café. As oligarquias mais importantes e ricas eram as de São Paulo e de Minas Gerais. São Paulo era o estado mais rico e o maior produtor de café. Minas Gerais era o segundo estado mais rico e possuía a maior produção pecuária, gado leiteiro, que produzia leite. E aí esses dois estados vão estabelecer uma parceria, uma panelinha ali entre eles, para preservar os seus interesses. E aí, por causa disso, vai surgir a política do café com leite. Essa política estabelecia que somente esses dois estados, Minas e São Paulo, ocupariam o cargo da presidência da República. Depois de 4 anos, o presidente paulista indicaria um mineiro, e aí, depois, no final do mandato do mineiro, depois de mais 4 anos, ele indicaria um paulista. E aí, ficaria assim, paulista, mineiro, paulista, mineiro. Essa era a ideia para preservar os interesses dessa oligarquia e da elite do Brasil, os caras mais ricos. Para fazer isso e estabelecer não somente a oligarquia dos estados, os caras mais ricos dos estados nos cargos políticos, eles usaram muito os coronéis. Esses caras, eles tinham presença em várias cidadezinhas, municípios. É claro, eles eram protegidos pelo governo, ricos, poderosos, influentes, donos de terra, tinham homens armados à sua disposição. Esses caras, esses homens, essas tropas dos coronéis eram chamados de jagunços, e eles usavam do medo e do poder e da influência que eles tinham, sendo funcionários dos coronéis, para forçar a população, especialmente de cidadezinhas e municípios pequenos, a fazer a vontade dos coronéis. E é claro, os coronéis estavam respondendo diretamente às oligarquias. Então era assim que esses caras mantinham o poder. Era assim que a elite mantinha o poder, tanto dos estados quanto do papel maior, que era o papel de presidente da República. Como é que eles garantiam que esses caras continuariam no poder? Usando do medo e da opressão, que em grande parte era realizada por esses coronéis, através dos jagunços. Não obedecia o coronel, o jagunço ia te fazer uma visita. E aí, muita gente tinha medo desses coronéis, devido à força e influência que eles tinham. Quando chegava a época de eleição,
os coronéis convidavam as pessoas a irem votar. O voto era aberto, não era secreto como é hoje, então isso era feito através do voto de cabresto. Os jagunços, sob ordem dos coronéis, visitavam as pessoas nas cidades, nos municípios, em especial a população mais pobre e mais carente, e eles convidavam, entre aspas, esses caras a irem votar. E é claro que eles tinham que votar no candidato que o coronel queria que eles votassem. Voto de cabresto, porque o cabresto é um instrumento utilizado para guiar os cavalos. E se cria essa analogia justamente porque, assim como os cavalos são conduzidos, os jagunços conduziam as pessoas a votarem no candidato que era de interesse do coronel. É claro que para isso ele usava de ameaça, mas também, quando o coronel estava se sentindo bonzinho, ele distribuía presentes. Somente nas épocas de eleição, é claro. Distribuía enxadas, sapatos para os mais pobres. Ele dava festas na cidade, prometia empregos na prefeitura para aqueles que eram um pouquinho mais abastados. Então, usando dessas práticas de persuasão e de medo mesmo, os coronéis usavam essa influência que eles tinham para garantir que a elite se manteria no poder. Isso nos estados e também no geral, que era a questão do presidente da República. Justamente para manter essa estrutura da política do café com leite, alternando os presidentes entre São Paulo e Minas. Conforme o tempo vai passando, a economia brasileira vai se desenvolver. O café ainda era o principal produto que era produzido e levado para fora do país. E tinha muito pouca concorrência internacional, ou seja, pouquíssimos outros países estavam produzindo café. Então, o Brasil lucrava bastante com isso. Se basicamente era ele que estava vendendo, era só ele que ia lucrar também. Só que com o passar do tempo, foram se cultivando outros produtos, como por exemplo a borracha. A gente falou da Revolução Industrial no segundo ano, e com a Revolução Industrial se popularizam as bicicletas, surgem os automóveis, e aí se cria uma demanda por borracha, que era utilizada para fazer os pneus. E aí, no final do século XIX, o Brasil ganha destaque como produtor de borracha, especialmente na região amazônica, através da atividade dos seringueiros, que eram os caras que iam lá para a Amazônia extrair a borracha. É claro que esses caras que iam para lá, muitas vezes eles enfrentavam péssimas condições de trabalho, recebiam muito pouco, a região amazônica ainda era em grande parte inexplorada, então doenças, vida selvagem, tudo mais acabou afetando esses caras. Mas isso não impediu que o Brasil, durante algum período, fosse um grande produtor e exportador de borracha. Outro produto que vai começar a ganhar destaque também no início do século XX vai ser o cacau, especialmente na região sul da Bahia. E o cacau logo vai assumir um papel importante nas exportações brasileiras. Só que ele começa a entrar em declínio quando as colônias da Inglaterra, na África, começam a plantar o cacau também. Então, até certo momento não tinha concorrência e o Brasil começa a exportar muito cacau. Quando surge a concorrência dos ingleses nas colônias africanas, o Brasil começa a ter competição. E isso faz com que o lucro sobre o cacau caia. O algodão também vai ganhar importância no mercado brasileiro, principalmente em São Paulo. Muitas vezes, o algodão era produzido em meio ao café. Como São Paulo já era pioneiro no café, o algodão surge também em São Paulo e, durante um período, ganha bastante destaque também. Vai entrar em decadência por conta dos Estados Unidos, que vão começar a produzir o algodão também em massa, em grande parte utilizando de mão de obra escrava para essa produção lá nos Estados Unidos. Só que em 1861 até 1865 vai ocorrer nos Estados Unidos a Guerra de Secessão, a guerra entre o Norte e o Sul. Então os Estados Unidos vai estar num período complicado por causa desse conflito, dessa guerra. E aí, durante esse período de 4 anos, o Brasil volta a ganhar destaque, porque agora que os Estados Unidos não está mais produzindo algodão para vender para a Europa precisa comprar esse algodão de alguém. E esse alguém era o Brasil, que produzia algodão também. Então, durante esse período aí da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, o Brasil ganha um pouquinho de destaque novamente com a questão do algodão. O açúcar também vai ganhar destaque. O Brasil foi um grande exportador de açúcar. Só que ele foi perdendo cada vez mais mercado para outros países. Muita gente começou a plantar açúcar, especialmente nas colônias.
A galera que veio da Europa para colonizar aqui a América do Sul, a América Central, eles começam a plantar e a produzir muito açúcar. E aí o Brasil perde um pouquinho de destaque. Só que o açúcar brasileiro continua relevante aqui para o Brasil, porque agora eles não estão conseguindo mais vender para fora, para a Europa, para os Estados Unidos. Mas o povo brasileiro ainda consome muito açúcar. Então, apesar do açúcar não ter mais destaque internacional, ou seja, não está sendo vendido para fora, muita gente dentro do Brasil está consumindo açúcar e isso vai fazer com que o mercado do açúcar no Brasil aumente e ganhe destaque. Lembrando que, um pouco antes da proclamação da República, a escravidão é abolida no Brasil. E até então, antes disso, a produção de qualquer produto tinha como mão de obra os escravos. A escravidão foi abolida, mas não foi dado nenhum amparo para esses negros ex-escravos. Então eles foram largados à própria sorte e, justamente com a República e essa ideia de renovação, de criar uma imagem nacional brasileira, os governantes brasileiros vão estimular a vinda de imigrantes para o Brasil. Uma das medidas que a gente viu lá no governo provisório, antes do Deodoro, foi justamente a grande nacionalização. E isso tinha dado muito certo. Então o Brasil começa a estimular a vinda de imigrantes para o Brasil. É claro que por trás disso tinha um interesse. Eles queriam embranquecer a população. Imagine o seguinte, grande parte da população brasileira era formada, antes do fim da escravidão, por negros que eram usados como mão de obra, eram escravos. Agora que a escravidão foi abolida, esses negros tiveram a liberdade, mas essa liberdade não foi ampla, eles acabaram continuando à margem da sociedade. E grande parte da população que vivia no Brasil era negra. E os governantes brasileiros queriam romper com essa imagem. Então, para tornar a população brasileira mais branca, eles estimulam a vinda de imigrantes para o Brasil para trabalhar. Porque agora a gente está vendo, a gente falou dos produtos que estavam em destaque no Brasil, principalmente o café. E essa vinda de imigrantes para o Brasil era justamente para isso, para substituir o espaço deixado pela mão de obra negra, escrava, e embranquecer a população. Então, ao invés de dar empregos para esses negros que agora são ex-escravos, eles preferem trazer imigrantes para o Brasil para trabalhar, justamente para tornar o Brasil mais branco. E para trazer esses imigrantes, os estados, principalmente São Paulo, especialmente São Paulo, vai começar a conceder facilidades. Eles vão bancar as passagens, eles vão bancar a hospedagem para esses caras aqui no Brasil. E aí vão vir muitos imigrantes para cá, especialmente para São Paulo, e a gente tem um reflexo disso até hoje. Vieram para o Brasil italianos, franceses, pessoas de várias nações da Europa, e esse ciclo de imigração continua por muito tempo. Quando o mundo entra em guerra, na Primeira Guerra Mundial, muitos desses imigrantes também vêm para o Brasil, fugindo da guerra. E o Brasil fez questão de conceder facilidades para esses caras, justamente para trazer mais mão de obra para o Brasil através desses imigrantes. No período um pouco além desse que a gente está falando, o Brasil vai receber uma grande leva de imigrantes japoneses, e isso vai criar uma cultura japonesa aqui em São Paulo. Um reflexo direto do que a gente tem hoje. Mas voltando para essa época que a gente está tratando, esses imigrantes vêm para cá para substituir a mão de obra escrava. E é claro, nessa tentativa de tornar a população brasileira mais branca. E os negros continuam sem nenhum amparo do governo. Eles continuam à margem da sociedade. E aí, para tentar, numa tentativa bizarra de justificar essa ideia de tirar o negro do trabalho, da mão de obra e trazer imigrantes, vão surgir várias teorias de inferioridade racial, de que o negro não era tão capaz contra o branco, o que é uma imensa hipocrisia, porque nada justificava eles não darem a oportunidade de trabalho para esses caras, para os negros, já que eram eles que faziam o trabalho antes disso. Então, isso tudo era uma desculpa esfarrapada para tentar trazer mais brancos para o Brasil e meio que tentar esquecer a história da escravidão, deixando tanto a ideia como os próprios negros para lá. A sociedade brasileira não deu muita importância a isso. Nas próximas aulas, a gente vai continuar vendo os governantes, a gente vai falar um pouquinho sobre os caras que vieram depois do Prudente de Moraes, nessa ideia da República do Café com Leite, que continuou durante muitos anos, paulista, mineiro, paulista, mineiro. E a gente vai ver o momento em que isso acaba. Por hoje é só, a gente para por aqui.
Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, vocês já sabem o esquema, dúvidas, sugestões, mandem pra mim, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.